Tessalonicenses, capítulo de número 4 e o versículo de número 13. 1 Tessalonicenses, capítulo de número 4 e o versículo de número 13. Vamos ver a palavra de Deus. Eu creio que o Espírito Santo tem uma mensagem para nós, para o nosso coração. Eu creio também. Nessa noite, em nome de Jesus. Glória a Deus. Ana Júlia. Glória a Deus. 1 Tessalonicenses, capítulo de número 4. 1 Tessalonicenses, capítulo 4 e o versículo de número 13. Glória a Deus. Ajuda, pastor, ajuda a Maria fazendo um favor. Sim. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares. E assim estaremos sempre com o Senhor. Amém? Amém. Glória a Jesus. Irmãos, a palavra que nós acabamos de ler, ela vem falando sobre o arrebatamento. Aleluia. Arrebatamento. Jesus. Você sabe que tem muita gente, tem muitas pessoas que não acreditam mais no arrebatamento. Ah, não, esse negócio de arrebatamento aí, isso aí é loró. Isso aí é história da carochinha, conversa para dormir. Já faz muito tempo que eu venho ouvindo falar sobre arrebatamento, que Jesus vai vir, que isso, que aquilo outro. E até hoje não aconteceu nada. Deus. Só que a gente tem que entender uma coisa. A palavra de Deus, ela é fiel. Aleluia. A palavra de Deus, ela é verdadeira. A palavra de Deus, ela não falha. Qualquer outro livro pode falhar, menos a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela não tem como falhar, porque Deus, toda a palavra de Deus, irmãos, é verdade. Nenhuma palavra de Deus é mentira. Toda a palavra de Deus é a verdade. Em Mateus, no capítulo 24, e versículo 35, passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Aleluia. Pode passar os céus e a terra, mas a palavra de Deus não passa. Verdade, Senhor. Deus fez uma promessa. E qual é a promessa? Que Ele vai buscar a sua igreja. Que Ele vai buscar o seu povo. Que Ele vai voltar para buscar a sua igreja. E essa volta, ela está mais perto do que nós pensamos. Sabemos o dia? Não. Lá em Mateus, no capítulo de número 24, e o versículo 36, ali diz que nós não sabemos nem o dia e nem a hora. Ninguém sabe nem o dia e nem a hora. Verdade. Vamos lá, Mateus 24, 36? Mateus 24, 36. Ninguém sabe, irmãos. Nós não sabemos o dia e nem a hora. Vamos lá. 24, 36, Mateus.
porém daquele dia e hora ninguém sabe, nem os Verdade. anjos do céu, nem o Filho, mas unicamente meu Pai. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vida do Filho do Homem. Aleluia, Jesus. Nós não sabemos nem o dia nem a hora que Ele vai voltar, mas Ele vai voltar. É, Deus. Jesus vai vir buscar a sua igreja, Ele vai vir buscar o seu povo, e nós temos que estar preparados. Eu vi um vídeo hoje, né, de uma pessoa falando que ele recebeu uma revelação que Jesus vai vir nesse ano de 2026. Jesus vai vir nesse ano de 2026. Está isso na Bíblia? Não. A palavra de Deus diz isso, que ele vai vir nesse ano? Não. A palavra de Deus diz que ninguém sabe nem o dia e nem a hora. Mas se ele vir nesse ano, eu tenho que estar preparado. Maravilha Se de ele vir Deus. nesse ano, você, eu, nós, temos que estar preparados. Temos que estar prontos. Temos que estar com a nossa vida no altar. Temos que estar em obediência à palavra de Deus. Temos que estar em santidade. Maravilha. Nós não sabemos se é nesse ano que ele vai vir. Essa pessoa que fez o vídeo lá disse que ele recebeu a revelação que esse ano de 2026 vai acontecer o arrebatamento. Eu não duvido. Mas eu também não afirmo, porque a palavra não fala nem o dia nem a hora, e não fala o ano. Mas de uma coisa eu sei, eu tenho que estar preparado. Eu tenho que Verdade. estar em obediência à palavra. Glória a Deus. Eu tenho que estar em temor. Eu tenho que estar em santidade. E o arrebatamento da igreja, irmãos, vai pegar muita gente de surpresa. Por quê, pastor? Porque muita gente não acredita nisso. O arrebatamento, assim como foi nos dias de Noé, as pessoas acreditavam que haveria o dilúvio? Não acreditavam. As pessoas não acreditavam que haveria um dilúvio. Quando Noé começou a construir a arca, ele ficou 100 anos construindo a arca. Nesses 100 anos que ele ficou construindo a arca, ele anunciou o dilúvio. Nesses 100 anos, ele falou para as pessoas que iria chover abundantemente, que viria um dilúvio. E se elas não entrassem na arca, quando ele terminasse de construir, todas aquelas pessoas iriam perecer, iriam morrer. Aleluia. As pessoas acreditaram? Não. Elas não acreditaram. Ajudavam ele no final. Elas, Ajudavam ele no trabalho e não acreditavam. mesmo ajudando, não acreditaram. É, Deus. Olha só. Muitos criticavam, não é, você está ficando louco. Você está velho, gaga. Você já está ficando maluco. Você já está ficando com Alzheimer. Dessa maneira. Hã? Onde já se viu? Nunca teve dilúvio aqui, nunca choveu. Abundantemente, nunca. E agora você vem com essas ideias, com esse pensamento. Você vem falando que Deus falou para você. As pessoas não acreditaram em Noé. E as pessoas têm acreditado hoje que vai haver o arrebatamento. A maioria não. A maioria não acredita no céu, não acredita no inferno. A maioria não acredita, irmão, não acredita nem que existe Deus. Olha para você ver quantos ateus, quantos que não acreditam no diabo. Não, o diabo não existe, isso aí é uma história da mente humana. Olha só. Nós vivemos num mundo em que a maioria das pessoas, elas acreditam mais no materialismo, nas coisas passageiras. Elas acreditam mais nas coisas banais. Elas preferem mais desfrutar do pecado, desfrutar do que o mundo oferece, do que fazer a vontade de Deus, do que obedecer a palavra de Deus, do que servir a Deus. Irmão,
tudo isso é passageiro. Tudo isso que nós contemplamos no mundo, tudo passa. É tudo passageiro. Mas a Bíblia diz que aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Louvado seja o nome de Deus. Aquele que faz a vontade de Deus. Aquele que obedece à palavra de Deus. Glória a Deus. E são poucos. É muitos que obedecem? Não. É muitos que vão ser salvos? Não. Porque a Bíblia diz que muitos são os chamados. Muitos são os chamados, mas poucos os escolhidos. Os escolhidos são poucos, chamados são muitos. Você pode ver que o Evangelho é pregado, o Evangelho é anunciado, as pessoas passam na rua pregando, o pastor Renato mesmo passa na rua pregando, passa falando de Jesus. Você vai no calçadão, tem gente lá pregando, falando de Jesus. Você liga o rádio, você vai ver que tem ali alguém falando de Jesus. Você entra ali no YouTube, entra no Facebook, tem alguém falando de Jesus, tem alguém pregando. Mas a maioria não quer. Eu te contemplou. A maioria não quer ter compromisso. Não quer ter, porque servir a Deus é compromisso. Servir a Deus é sacrifício, é renúncia. Nós temos que renunciar ao nosso ego, ao nosso eu. Nós temos que renunciar à nossa carne. Nós temos que renunciar à nossa vontade para fazer a vontade de Deus. Para servir a Deus. Deus te poder e glória, louvado seja o nome do Senhor. Só que a maioria não acredita nisso. E por não acreditar, a maioria vai perder a salvação. Verdade, sim. A maioria vai perder a salvação. E a salvação é algo muito sério, irmãos. Não é brincadeira. Tem muita gente que brinca, mas não é brincadeira. O inferno não é brincadeira. Eu vi um pregador falando que tem o inferno e tem o lago de fogo. Ele estava explicando que o lago de fogo é 100 vezes pior do que o inferno. O lago de fogo é 100 vezes pior do que o inferno. O inferno já é terrível, já é um sofrimento horrível. E o lago de fogo é 100 vezes pior. Deus não criou o inferno para a humanidade. É, Deus. Deus não criou o inferno para mim, para você. Verdade. Para nós, Deus criou o céu de glória. Glória a Deus. Para nós, Deus criou as mansões celestiais, as moradas celestiais. Deus criou para nós o melhor. Que a palavra chega a dizer que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e nem subiu ao coração do homem aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Glória a Deus. Pastor, e aqueles que ficarem no arrebatamento? Quando Jesus voltar, aqueles que ficarem no arrebatamento vão sofrer a grande tribulação. Algo horrível, horrível. Você não tem ideia. Vai ser um sofrimento horrível. A ira de Deus vai ser derramada na grande tribulação. Vai ser terrível, terrível, horrível. Não queira ficar. Tem pessoa que fala assim: não, mas se eu ficar eu vou ter segunda oportunidade. Irmão, não pensa nisso. Não pensa na segunda oportunidade. É, meu Deus. Agora. Porque aqueles que ficarem, eu acredito que aqueles, pastor Gel, que têm conhecimento da palavra e ficarem, eu tenho comigo, eles não vão ter segunda oportunidade. Eu tenho comigo que a segunda oportunidade vai ser para aqueles que não conheceram o Evangelho. Eu tenho isso comigo. Aqueles que conheceram o Evangelho e ficaram de brincadeira, ficaram, levando na esportiva, na brincadeira, não vai ter oportunidade mais. Não vai ter segunda oportunidade. Aleluia, Jesus. A segunda oportunidade é para aqueles que não conheceram a palavra, Louvado seja o nome. não conheceram o Evangelho. Por isso nós temos que aproveitar essa oportunidade hoje, agora. Se eu tenho que me arrepender dos meus pecados, eu tenho que me arrepender agora. Grande Deus. Se eu tenho que pedir perdão a Deus pelas minhas falhas, eu tenho que pedir perdão agora. Eu tenho que pedir perdão hoje.
Eu tenho que estar com a minha consciência tranquila hoje. É, Por quê? Deus, verdade. Amanhã não pertence a nós. Se Jesus vir essa noite, irmão, se Jesus vem de hoje para amanhã, essa noite, essa madrugada, se Ele vem buscar a sua igreja, você já parou para pensar? Você está preparado para subir? Está preparado para subir? Nós temos que estar preparados. Nós temos que estar com a nossa vida em temor e santidade. Nós temos que estar com o nosso coração limpo. Interessante lá em Salmo 24. Abre aí Salmo 24. Salmo capítulo 24. Glória a Deus. Salmo capítulo 24. Do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo é aqueles que nele habitam. Porque Ele fundou sobre os mares e afirmou sobre os rios. Quem subirá o monte do Senhor? Ou quem estará no seu lugar santo? Quem? É uma pergunta, o salmista está perguntando aqui, quem? Quem? Aí ele responde, aquele que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à vaidade, nem jura enganosamente. Este receberá a bênção do Senhor e a justiça do Deus da sua salvação. Aleluia. Quem subirá? Quem? Aí, aquele que é limpo de mãos e puro de coração. O nosso coração tem que estar puro. É, Deus, verdade, Senhor. Eu tenho que perdoar meu irmão, eu tenho que perdoar minha irmã, eu tenho que liberar o perdão, eu tenho que pedir a Deus tirar toda a mágoa, todo o rancor, toda a ira do meu coração, todo o desejo de vingança. Não. Porque no céu só vai entrar limpo de coração, limpo de mãos e puro de coração. Não, é a palavra que diz, não é o pastor que está falando. É a palavra. Se Jesus vier essa noite, nós temos que estar preparados. Eu tenho que estar preparado, você tem que estar preparado. Eu tenho que pregar essa palavra, irmão. Eu tenho que falar isso para você. Por quê? Porque a minha consciência tem que estar tranquila. Eu preguei a palavra, eu fiz, eu preguei, eu anunciei, eu falei de Jesus, eu ensinei o povo. Para depois a pessoa falar assim, não, eu não sabia. Não. Nós sabemos. Nós estamos sendo inteirados da palavra. Aleluia. Apocalipse capítulo 3, perdão. Apocalipse capítulo 3. A igreja, irmãos, ela não vai passar pela grande tribulação. Eu já vi pastor defendendo que a igreja vai passar pela grande tribulação. Não. Apocalipse 3:10. Olha o que diz aí. Apocalipse capítulo 3, versículo 10. Alguém achou aí? Pode. Como guardastes a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. Está vendo? Aleluia. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo mundo para tentar os que habitam na terra. A igreja não vai passar pela grande tribulação. Nós estaremos no céu de glória, ao Cristo Jesus. Aleluia. Essa palavra, pastor Renato, ela foi dirigida à igreja de Filadélfia. Amém. A igreja de Filadélfia, ela foi uma igreja elogiada. A igreja de Filadélfia é a igreja que participa do arrebatamento. Glória a Deus. Por quê? Porque ela guardou a palavra.
Ela glória. guardou a palavra. Nós temos que guardar a palavra. Se nós guardarmos a palavra, o salmista falou assim: eu guardei a tua palavra no meu coração para quê? Para eu não pecar contra ti. Se nós guardarmos a palavra, irmãos, nós vamos ser abençoados. Aleluia. Nós vamos ser prósperos. Nós vamos ser salvos. Se nós guardarmos a palavra de Deus no nosso coração. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. E a igreja de Éfeso? Interessante que eu até separei aqui, olha, a igreja de Éfeso, lá no capítulo 2, no versículo 4 de Apocalipse: tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Deixou o teu primeiro amor. Quantos cristãos, pastor Joel, que deixou o primeiro amor? Não tem prazer de orar, não tem prazer de ir para a igreja, não tem prazer de jejuar, não tem prazer de ler a Bíblia, não tem prazer de cultuar a Deus, não tem prazer. Perdeu o primeiro amor. Não tem mais alegria, não tem mais prazer. Irmão, Aleluia. quando o crente ele perde o prazer, ele perde a vontade de fazer a obra de Deus, isso é um perigo. É um perigo. Por que é um perigo, pastor? Porque é isso que o diabo quer. Que a partir do momento que ele perdeu a alegria, perdeu o prazer de buscar Deus, de orar, de jejuar, de consagrar, de ler a Bíblia, de ir para a igreja, a lamparina está acesa ou está apagada? É, Deus. A lamparina está acesa ou está apagada? Está apagada. Está apagada. Hã? 5 loucas, 5 virgens, 5 prudentes, aliás, 10 virgens, 5 prudentes e 5 loucas. As loucas estavam com as suas lamparinas apagadas. E as prudentes estavam com as suas lamparinas acesas. A lamparina acesa não significa, simboliza o Espírito Santo na nossa vida. Aleluia. E ainda tinha reserva, tinha oração, tinha consagração, tinha jejum, tinha leitura da palavra, estava com a vida no altar. Irmão, a gente não perde. Você vir para a igreja ouvir a palavra, você não perde. É, Deus. Você ler a Bíblia, você não perde. Glória você a Deus. jejuar, você não perde. Você orar, você não perde. O diabo sopra o teu ouvido, está perdendo o teu tempo. Tá não. Não está perdendo o teu tempo não. Por quê? Porque a palavra diz que a nossa oração, ela é colhida em salvas de ouro.